ouvintes e dizer que será muito produtivo o nosso programa de hoje. Uma honra poder esclarecer à nossa sociedade tantas dúvidas. Vamos falar hoje sobre direitos e deveres dos consumidores, na verdade de moradores nesta época de pandemia do coronavírus. Muita dúvida, é novidade para muita gente. Acredito que também pegou o setor de imobiliário também de surpresa, não é, Dr. Douglas? Sem dúvida, Jadir. Hoje nós temos muitos moradores questionando o que eu devo fazer, seja no âmbito da locação, seja no âmbito da compra e da venda, ou seja no próprio âmbito do condomínio. Olha, nós estamos com algumas dúvidas aqui que nós separamos para conversar com o Dr. Douglas. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, 99904-0227. 99904-0227. Dr. Douglas, como que fica o contrato de aluguel residencial e comercial durante esta pandemia? Estamos acompanhando aí nos noticiários essa questão do comércio, abre, fecha. Tem alguma alteração no contrato comercial e o residencial? Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender que a locação, tanto ela residencial quanto comercial, é uma locação tratada pela Lei 8.245. Essa lei é uma lei que é antiga, né? Essa lei é de 91. No entanto, essa lei ela está em vigor até o presente momento e aplicada às regras desse atual cenário. Bom, quando a lei feita em 1991, não se pensava em pandemia, não se pensava em coronavírus e muito menos o cenário caótico como nós estamos vivendo hoje. Com isso, foi necessário que o Congresso agilizasse uma medida, né, através de um projeto de lei, para que regulamentasse o mais rápido possível esse cenário, que é onde surge o projeto de lei 1179 de 2020 agora. Ele é de autoria do Anastasia. Esse projeto já foi tramitado no Senado, foi aprovado também na Câmara dos Deputados, ou seja, tramitou na bancada do Congresso, e ele está aguardando sanção do nosso presidente da República, a qual ainda não ocorreu. O que esse projeto vem trazendo? Ele trouxe um equívoco muito grande para a sociedade, é que no início dele, na base, na origem desse projeto, cogitou suspender o pagamento das locações. Agora pensa, suspender o pagamento das locações. Sim. Nós temos que entender, Jadir, que toda moeda tem dois lados. Eu desconheço moeda de um único lado. Então nós temos o lado locatário e nós temos o lado locador, o dono do imóvel. Né? Sair no prejuízo. Alguém vai sair no prejuízo. Então, em vez de alguém sair no prejuízo, que tal nós equilibrarmos o prejuízo? É verdade. Parece que se torna mais sensato essa relação. Por que eu te digo isso? Porque tem muitos locatários procurando as imobiliárias e até mesmo os locadores, né, ou seja, os donos dos imóveis, dizendo o seguinte: eu não vou pagar o meu aluguel. Existem locadores, Jadir, ou seja, proprietários, que são investidores. Então ele tem 1, 2, 10, 50 imóveis. Ok, ele vai buscar uma intermediação para relacionar essa solicitação. Mas vamos pensar o locador, que ele só tem um imóvel, ou às vezes dois, e ele vive disso para pagar o seu remédio, as suas despesas. E aí, como que ele vai viver sem isso também? E aí foi quando surgiu, nesse projeto de lei, a possibilidade de suspender os aluguéis. E que depois dele, passado tanto no Senado quanto na Câmara, decotou isso. Então lá atrás viciou o processo, dando uma expectativa ao locatário que ele não pagaria mais aluguel durante esse período de pandemia. Isso não existe. Você, sociedade que está nos ouvindo, eu quero te dizer categoricamente que isso foi decotado pela bancada do Congresso e que não existe, que você não tenha essa expectativa. Não há probabilidade. Não há mais essa probabilidade. Aí a pergunta é, tá bom, então se eu não tenho essa expectativa, eu estou desempregado, eu não tenho condições de pagar meu aluguel, o que eu devo fazer? Você, ouvinte que está aí com esse problema, você deve procurar formalmente, você buscar formalizar. O que é formalizar? Dar por escrito, seja com a imobiliária, ou seja direto com o proprietário, um pedido de negociação do seu aluguel. Entendi. Ou seja, você escrever, dar isso por escrito,
que você está passando por um problema, por exemplo, o desemprego, anexa nessa notificação a sua rescisão com a empresa, anexa a baixa com a sua carteira. Se você alega, o dever de provar é seu, não é do proprietário. Então se respalda, se documenta disso. Por quê? Com essa saída legal, você vai estar amparado para uma possível medida judicial que, caso o proprietário te negue, porque ele não tem a obrigação de aceitar o seu pedido, importante ele não tem, Jadir, não tem um dever legal que fala assim, ó, proprietário, o senhor dono desse imóvel, por força do artigo tal, da lei tal, o senhor deve abaixar, reduzir, isentar o seu locatário desse aluguel. Não existe. Porque, querendo ou não, pro investidor, é um dinheiro que para ele também vai fazer uma falta no futuro. Faz, Jadir. Faz, e eu quero dizer uma coisa para você. É por isso que os dois lados devem se relacionar bem. O locador que recebe um pedido desse, ele ter sensibilidade, ele ter um olhar globalizado. O que é isso? É ele ver que a Maria ou o João que mora no imóvel dele há 3, 4, 5 anos... Que às vezes nunca deixou de atrasar, sempre honrou, ou às vezes até atrasou, mas foi lá e falou, olha, esse mês não deu dia 10, vai dar dia 12. Fez questão de deixar claro, né? Sim. Eu te pergunto, Jadir, essa relação não é favorável a um entendimento? Sim. É. Então é por esse caminho que hoje eu recomendo como especialista do direito imobiliário. Então é importante que o consumidor, que o cliente dialogue com o proprietário do imóvel. É importante que ele tenha esse diálogo, que ele apresente alternativas. Olha, eu consigo pagar tanto, e deixe isso sempre por escrito. Sempre. Sem exceção nenhuma. Isso tudo sempre documentado. Sim. Documentado. Para poder evitar e não precisa você, que não tenha condições, fazer uma coisa muito elaborada. Agora, se você tem um apoio, um acompanhamento jurídico, por exemplo, um advogado imobiliário ou um advogado do ramo patrimonial cuidando disso para você, você estará mais seguro possível. Agora, se você não está tendo condições de pagar o aluguel e não tem de como pagar o advogado, que você faça, você mesmo, ou uma pessoa que você conheça, que faça por escrito o destinatário, que é o proprietário, coloca a referência, que é o imóvel, coloca o que está acontecendo e o seu pedido. Põe a data e assina. Então, uma coisa simples, estou aqui com essa finalidade. Tornar um problema para você, ouvinte, uma solução de forma mais palpável possível. Dr. Douglas, meu inquilino deixou de pagar o aluguel no período da pandemia. O que devo fazer? Bom, você que é proprietário do imóvel, eu vejo que você deve estar atento. Sim. E procurá-lo, notificá-lo também do mesmo direito que o locatário tem de te estar encaminhando uma notificação para uma negociação. Você, proprietário, notificá-lo do que está acontecendo. Porque assim também você, locador, proprietário do imóvel, você também estará documentado para você entender se a medida é uma execução, a medida é uma liquidação desse contrato, a medida é um despejo. Como que nós vamos tratar esse cenário? Existe um prazo, por exemplo, que o locador pode cobrar do locatário? Por exemplo, ele atrasou uma semana. Ele pode ir lá já solicitar querer saber o motivo, por que atrasou o pagamento? Muito boa a sua pergunta, Jadir. E eu quero até fazer uma ressalva para trazer um esclarecimento para a sociedade de um outro equívoco nesse tocante. Algumas pessoas estão utilizando, onde que existe aquele ditado, né? Você que está me ouvindo me perdoa, mas eu preciso dizê-lo, que os bons pagam pelos ruins. Sim. Isso existe, infelizmente, principalmente no atual cenário. Aquele que é mal pagador, aquele que não vem já pagando o seu aluguel, anterior à pandemia, ele aproveita o cenário da pandemia e fala, eu vou pôr tudo isso dentro de um caldeirão e isso é farinha tudo do mesmo saco. Não é. Porque a legislação foi clara em estabelecer no projeto de lei que as ações de despejos não ocorrerão para os devedores de aluguéis do período de 20 de março
até dia 31 de outubro. Ou seja, quem está devendo aluguel anterior a 20 de março, achando que vai ser acobertado pelo judiciário por esse fator que vai se tornar tudo uma coisa só, é um equívoco. Você que é devedor anterior, você se programa, você se organiza, porque isso não é a mesma coisa. A regra não vale para quem estava devendo anteriormente. Ou seja, se deixou de pagar o aluguel janeiro, fevereiro e agora março, abril... Proporcional de março até dia 20, você não está coberto pela atual legislação a ser aprovada, a ser sancionada 1179 de 2020. Olha, é importante a gente falar sobre isso, não é, Muito, Dr. muito. Douglas? Eu quero te dizer que, principalmente para que eu sou amante Sim. do direito imobiliário, do direito, em específico do direito imobiliário, gosto de cuidar do patrimônio e gosto de pontos de equilíbrio, gosto de razoabilidade, que assim eu vejo que menos ferido saem as partes e mais concretizado o direito se torna. Nós poderíamos ficar aqui o programa a manhã toda que nós não exauríamos todos os assuntos e as dúvidas. São muitas dúvidas da população, inclusive tem dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Dr. Douglas. Agora eu tenho uma pergunta com relação a condomínios, taxa de condomínio. Estamos aí vivendo essa pandemia, as áreas comuns dos prédios, área de lazer, churrasqueira, estão fechadas em função aí dessa pandemia do novo coronavírus e, querendo ou não, a pessoa paga um condomínio maior justamente para poder usufruir desses bens, dessas áreas aí comuns nos condomínios. Devo ou não devo pagar taxa de condomínio neste período de pandemia? Bom, aí você mexeu na minha paixão. Sou apaixonado pelo condomínio. Alguns me falam assim, o senhor é louco. Porque, em regra, né, condomínio são muitas pessoas. Sim. E onde tem muitas pessoas, muitas ideias distintas. E ideias distintas nem sempre chegam no mesmo consenso, gerando conflito. Não que eu goste de conflito, é o contrário. O meu foco é na solução e não no problema. E... considerando esse fator condomínio, eu quero te dizer, assim, em caixa alta para você que está nos ouvindo. Paga a sua taxa de condomínio. Por quê? Vamos pensar de forma muito clara e responsável, sem armas. Vamos nos desarmar dizendo o seguinte: se eu não estou dando conta nem de comprar arroz e feijão e eu estou desempregado, como é que eu vou pagar esse danado do condomínio? Eu vou conseguir te mostrar em pouco tempo que condomínio é arroz e feijão. Você que está hoje passando por dificuldades financeiras, você está, penso eu, que priorizando aquilo que é mais essencial. Sim. Então, você está priorizando comer, você está priorizando beber, então já começamos a falar de condomínio. Porque a partir do momento que você prioriza beber, então você está priorizando ter água dentro da sua casa. É verdade. Essa água, ela está estabelecida lá no planejamento orçamentário do seu condomínio. Sim. Você prioriza tomar banho. Então essa água do seu banho, acompanhado da energia, prioridade, está estabelecido dentro do seu condomínio. Energia de área comum. Quando você está passando no corredor do seu prédio, você não quer passar no escuro, você quer ter uma energia que ali esteja clareando para você passar. Quando você está entrando no seu prédio, você não quer descer do seu carro num dia de chuva, para você, como está sendo, ou chuva ou frio, para você abrir o seu portão. Você precisa de energia para abrir o portão. Isso é essencial. Hoje, a OMS, hoje não, né? Desde quando lançou a pandemia, em dezembro, alguns falam que é março, não, instituído em dezembro, que na China, né, em Xangai e toda a região ali esparsas, nós estamos dizendo que a OMS tem dito o seguinte: primeiro, pense antes de comer em limpeza. Limpe, higienize, sanitize o seu ambiente para que não propague a doença. Então é mais do que essencial. Então, como pagar a limpeza do seu condomínio? Seja um quadro próprio ou seja um quadro terceirizado? Através das condições essenciais. E eu vou longe contigo falando disso. Porque a moça da limpeza, ela precisa também receber para seguir o fluxo da cadeia em uma sequência. Então você percebe que tudo que se trata do condomínio... Doutor, mas tudo... Olha, Jadir,
Se você tiver um síndico sensato e uma administradora competente para te orientar, ou você procurar por ela e ela tirar as suas dúvidas, você vai perceber que o condomínio, ele é totalmente essencial. Porque penso eu que o síndico sensato e o administrador sensato, ninguém está nesse momento fazendo benfeitorias de pintando para deixar bonito o prédio, jardinagem pondo um tchan na entrada do prédio, penso eu. Porque pelo menos os que eu oriento e que nós administramos e que chega até nós não estamos dando prioridade para isso. Nós estamos dando prioridade para reforçar o álcool gel, para reforçar a sanitização, reforçar a limpeza, equipamentos de segurança para os funcionários. Então, aí é onde entra o diferencial de você ter uma empresa terceirizada, porque nesse momento está sendo essencial, porque alguns funcionários do quadro próprio surtou e falou, eu não vou trabalhar porque eu vou morrer. Aí se você tem uma empresa terceirizada para te apoiar, você evita esse desgaste e já tem lá uma pessoa uniformizada, capacitada, treinada, com acompanhamento psicológico disso. Então é onde que condomínio, Jadir, é um universo. Para muitos que ignoram ou que às vezes não têm conhecimento da área e faz de qualquer jeito ou faz pior ainda, com seus interesses pessoais. Aí acabou. Aí é a falência. Então, pague a sua taxa de condomínio, exija do seu síndico e da sua administradora a prestação de contas, mesmo em tempo de pandemia? Não, qualquer momento. Você tem que ter as suas contas claras. Espero que a sua administradora te dê um acesso para você entrar num portal e ver as contas do seu prédio, quanto que pagou de água, quanto que pagou de energia, por que da taxa de condomínio. E todo morador tem que ter direito a acesso a essa prestação de contas. Todos os proprietários têm direito ao seu, a liquidação do seu prédio. A prestação de contas, saber quanto entrou, quanto pagou e o que pagou. Tão somente, e você síndico que esteja nos ouvindo, sinta libertado disso. Porque a verdade liberta. Você como representante do seu condomínio, você não pode esconder isso dele e nem ter medo dele te procurar. Você tem que sentir assim, ó, que não é uma afronta. Você tem que sentir que é assim, uma pessoa que vai te apoiar, porque ele vai visualizar tudo que você fez é correto. É verdade. Olha que legal. Agora, Dr. Douglas, o síndico, vamos nos colocar agora na posição do síndico. O síndico que está ali cobrando do morador, da moradora, esse condomínio, o morador não vai, não paga. E vamos supor que ele não tem uma empresa responsável que cuida desse setor. Como que ele pode fazer para poder, até que vias de fato ele pode chegar para cobrar este condomínio? Porque estávamos falando aqui justamente sobre isso. Ele precisa desse dinheiro para custear despesas importantes aí para o desenvolvimento do prédio, luz, para abrir o portão, para conseguir o elevador funcionar também, para manter tudo limpo, essa questão da higienização. Como que o síndico, que não possui, o condomínio que não possui a administradora, pode fazer no caso do morador que relute para pagar esse condomínio? Bom, eu quero te dizer, Jadir, que um síndico sem apoio administrativo e que ele acha que ele dá conta de fazer tudo, ele não dá. Eu quero te afirmar que isso não dá. Ele não consegue ser um administrador, um advogado, um contabilista, um contador, tudo ao mesmo tempo. Um cobrador também. Um cobrador, uma recuperadora de crédito, ele não consegue. Então, o cenário se você tentou todas as vias administrativas para negociar e não pagou, é que você busque as medidas competentes, judicialmente falando, porque não existe nenhuma normativa que suspendeu o dever do morador de pagar. Mesmo em pandemia, mesmo em desemprego, não houve isso. Inclusive com seus respectivos encargos, juros, multas, honorários, porque não tem advogado que trabalha de graça. Então, toda essa cadeia, eu vejo que um síndico responsável não deveria suportá-la. Deveria ter, sim, uma empresa responsável, né? E se ele não tem, que ele procura o mais rápido possível. Aí a pergunta se eu não estou dando conta de pagar as minhas despesas, como é que eu vou dar conta de pagar uma empresa? Sim. O benefício depois, tendo a empresa, vai ser o possível de pagar. Ótimo. Olha só, posso deixar de pagar o IPTU e outros impostos durante essa pandemia? Bom, no que tange a nós falarmos de IPTU, impostos, encargos, é importante destacar alguns trabalhos já realizados por algumas instituições,
A exemplo, a FIENG, Sim. a OAB, a CIUB, a CDL, foram instituições que se reuniram e fizeram um ofício para o nosso prefeito, né, o senhor Odelmo Leão, e encaminhando formalmente. No entanto, até o presente momento, nós não temos uma resposta publicada no Diário Oficial para dizer com relação a isso. Tá certo? Nós tivemos um prolongamento, né, um prorrogamento aí desse prazo de pagamento do IPTU aqui na cidade de Uberlândia, e algumas outras cidades também prorrogaram, não só o IPTU, também mais outros impostos aí referentes a essa questão do comércio. Dr. Douglas, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp, olha só, inclusive eu acredito que é um assunto que você deva receber bastante dúvidas sobre. Tem o financiamento de um apartamento ainda em obra, pago a evolução de obra em meio a essa pandemia. Teria possibilidade do adiamento dessa evolução, visto que a obra está parada por conta da pandemia? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. E quero te dizer o seguinte. Os financiamentos imobiliários existem para cada financiadora, ou seja, o agente financeiro, regras diferentes. Sim. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela estabeleceu no seu programa, agora voltado para a pandemia, que os financiamentos eles sejam postergados, né, o pagamento ou suspenso, os 3 meses. Mas tem algumas regras, onde quem está devendo de 61 dias até 180 Sim. pode ser suspenso até 6. Então tem regras diferentes. Existem outros bancos, né, outros agentes financeiros que têm suspendido até 120 dias. Qual é a minha recomendação? Para que a gente não esteja aqui no programa citando que seja o agente X Sim. ou Y, que não é isso o nosso propósito, é que você procure sim o seu agente financeiro e você entenda o que ele está propondo, quais são as condicionais. Por quê? Não tem uma normativa que desobrigue ele dessa cobrança. Então, que desobrigue, na realidade, você do pagamento. Entendi. E ele o dever de suspender. Sim. Mas que tem instituições financeiras renegociando e proporcionando a manutenção do contrato financeiro, existem e muitas. Doutor, como que ficam os consórcios e financiamentos imobiliários durante este período da quarentena, da pandemia? Gosto demais. Primeiro que consórcio tem uma legislação própria e essa legislação ela é autenticada, né? A gente diz que, eu gosto de falar autenticada, mas meus colegas juristas quase morrem quando eu digo isso, mas validada, né, pelo Banco Central e acompanhada pelo Banco Central. Até o presente momento também não teve mudança. No entanto, o Banco Central autorizou uma questão muito diferenciada, que aqueles que forem contemplados durante esse ano, com a quitação da sua carta de crédito, eles poderão solicitar ou requerer o recebimento em dinheiro do benefício da carta de crédito. Então, esse é um diferencial muito bacana, pode buscar, fazer valer, se quiser buscar a resolução do Banco Central com essa autorização. Agora, doutor, por que é importante para os moradores contratarem uma empresa que cuide desta parte aí da administrativa do condomínio? Bom, Jadir, eu sou vítima para dizer isso, né? Que eu sou diretor de um grupo. Sim. E um grupo de 8 empresas, cada uma de um ramo. E eu quero te dizer que ninguém sabe fazer tudo. Então você precisa ter especialistas voltados para cada área. Hoje não existe mais a condição de quadro próprio, porque não tem nenhum síndico ou qualquer morador sequer faltou o porteiro, o morador de vez ir para casa dele dormir para o outro dia trabalhar, ele passar a noite inteira na portaria. Não existe isso. Antigamente tinha-se muito síndico e subsíndico, né? Se o síndico não tivesse, o subsíndico fizesse. Hoje nem síndico, subsíndico, nem conselheiros quer dormir numa portaria num dia de chuva ou de frio, num domingo de madrugada, descer para resolver um problema no prédio. Então eu sugiro que ele tenha sim uma empresa especializada, séria e competente,
diretamente para um serviço terceirizado, seja na limpeza, seja na portaria, que é a segurança do prédio. E por último, que jamais ele fique sem uma administradora. Por quê? Primeiro, que ele imparcializa o processo. Segundo, que ele tem onde buscar apoio, desabafar, cobrar e pedir profissionais competentes. Por isso que saiba escolher a sua administradora. Sim. Visualize o portal dela, olha o que ela oferece de ferramentas, vê se ela está preparada, a estrutura, ela tem uma estrutura para te receber, para você montar uma reunião de prestação de contas, se ela tem um advogado que olha nos seus olhos e te diga, não faça isso por isso, por Sim. isso, por isso. Se ela tem um previsto e realizado, ou seja, se ela prevê quanto que você possivelmente vai gastar naquele condomínio, e depois disso ela faz um realizado, nós prevemos tanto, gastou tanto. Isso é poucas empresas, conheço na realidade poucas, para não dizer assim, é exceção, porque o custo disso é muito alto, no entanto o benefício é triplicado. Então não é custo, é investimento. O conchego, o conforto, a serenidade, o equilíbrio dessa relação. É muito saudável dessa forma. Ótimo. São 10 horas e 46 minutos. Nós vamos agora para o intervalo comercial. E nós vamos continuar aqui com o bate-papo com o Dr. Douglas Davi Pena. Ele é advogado especialista em direito imobiliário e presidente da Comissão do Direito Imobiliário e diretor também no Grupo Soberana. No próximo bloco, o Dr. Douglas continua participando aqui com a gente e respondendo dúvidas. Até já. Só para a gente entrar para o intervalo.